Você tem dados disso, Zoe? Tipo, quantas pessoas já fugiram de Cuba? Não É difícil de muito saber esses dados. Eu não achei, né? Não tem. É muito difícil. Agora, um Esses dado dados- que é fácil de encontrar, desculpa te interromper, Zoe, mas que é interessante, muita gente coloca como argumento que Cuba não deu certo por causa do embargo americano, né? É o mesmo pessoal Sempre que desculpa. fala que é contra o livre mercado, diz que o problema é a falta do livre mercado. É uma coisa O que não faz impressionante. sentido algum. Mas eles não precisam fazer Não, sentido, a né? lógica não tá com ele. Mas eu achei vários dados para colocar pros meus alunos sobre como Cuba continuou fazendo comércio com vários países, inclusive com os Estados Unidos. Os Eu coloquei Estados uma Unidos tabela é o sobre maior exportador de alimentos para Cuba, Mais só de que 80% dos alimentos. eles colocaram uma regra que tinha que ser pagamento à vista. Mas por que será? Porque Cuba não paga. Exato. Ai, Renata! É óbvio. Isso eu procurei e encontrei os dados Que malvadões, direto. né, Eles Renata? Quer dizer não que eles querem pagam. receber. Eles querem receber. Você acredita? Eles não Deus têm do problema em fazer comércio com Cuba desde que eles paguem. Desde Não. que eles pagam. Na verdade, lá atrás, quando aconteceu aquela questão da Revolução, Castro tomou o poder, Cuba era um grande exportador de açúcar para os Estados Unidos. E os Estados Unidos falaram, olha, eles pegaram um monte de propriedade de empresas americanas, terras de isso cidadãos mesmo, americanos. Isso mesmo. Aí eles colocaram um embargo e falaram, não compramos mais açúcar de Cuba. E o detalhe de um embargo econômico, o pessoal pensa, só um lado sofre. Mas vamos pensar nos americanos também. Eles importavam muito açúcar de Sim, Cuba eles porque era um tiveram que açúcar resolver isso. com preço muito bom. Preço bom. De repente, pararam de importar, o açúcar que eles conseguiam de outras regiões era mais caro, então o preço do açúcar, dos doces Aumentou. americanos, aumentou. Só que aí, de um lado, você tem um livre mercado, né, muito mais livre, e do outro, uma economia planificada. Os americanos reagiram rápido, começaram a fazer açúcar vindo do milho. Aí Porque hoje... eles não são besta. Pois é, hoje o maior produtor de milho do mundo são os Estados Unidos e fazem muito açúcar vindo do milho, né, glucose de milho lá. Enquanto como, Cuba, por favor. economia planificada, não conseguiu reagir. Como é que ela fez? Ela começou a exportar açúcar para a União Soviética e ficou dependente desse vínculo. Então, e aí, justamente, os Estados Unidos continuaram a exportar alimentos, ainda até hoje são o maior exportador de alimentos para Cuba, só que eles fazem contratos com um pagamento antes, não pode parcelar, tem que ser à vista, tem que ser antecipado. E eles falam muito sobre essa coisa do embargo e de quanto Cuba foi prejudicada por isso. Isso também acontece quando falam da União Soviética, Da que Venezuela o também. Reagan, ele conseguiu esmagar, né, a União Soviética, que foi a Guerra Fria, sem uma guerra de fato, com esses contatos para ir estrangulando a economia cada vez mais da União Soviética até o momento que ela colapsou. E os Estados Unidos fizeram isso inicialmente, primeiro por uma questão porque eles não podiam mais importar o açúcar, mas também por isso que você falou das expropriações que foram feitas das propriedades. Então eles, em contrapartida, falou, olha, vocês estão expropriando propriedades de pessoas americanas, de empresas americanas, então a gente vai parar de fazer comércio com vocês. Mas não parou, né? Não, aqui, Não, ó, e é eu uma achei punição aqui- boa também, né? Imagina, você me rouba, eu falo, você me rouba, eu não tenho nada contra você, Mas não. tudo bem. A gente continua Olha fazendo aqui, troca. a tabela. Eu coloquei nos meus stories, tá nos destaques. Em 2020, Cuba estava entre os primeiros 59 parceiros comerciais dos Estados Unidos. E também tem um post meu, foto de frango, aqui, ó. Do frango, Zoe, direto. Eu imagino que você não aguenta mais ver frango na sua vida. Gente, Isso tá na sua bio, especialista em frango? Em Eu frangos já sei que ruins. se eu convidar a Zoe, eu não posso fazer frango. Não faça frango. Vou Mas você fazer não faz, camarões. né? Camarão. Ai, eu amo camarão. que E eu eu- vi que você super eu faço. cozinha. Ela sempre faz Ai. isso, e é muito bom. Eu tenho experiência. Mas, Zoe, Comi lá. voltando a essa pauta novamente de Cuba. Não, e outra coisa, a gente Não, não mas- sabe a procedência das coisas, porque a gente Sim. compra no Eu ia mercado perguntar negro. Então, assim, Pode ser a pessoas. pior Sabe possível. quando foi feito? Não, e o tem que fotos também no meu YouTube, imagens da carne chegando Não, e no qual o caminhão, toda a armazenamento, né? carne junta, assim. É o que Achando. acontece Isso toda vez que abre- tem proibição. Eu era muito magrinha quando eu cheguei de Cuba. E quando eu cheguei, eu fui recebida com uma mesa desse tamanho, mais ou menos, cheia de comida. Maçã, morango, carne vermelha, Coisa que você não via lá. frango. Até frango. Tudo. E minha mãe até ficou brava comigo, porque a gente não tava na nossa casa. E eu ficava pegando de tudo um pouco e deixava tudo pela metade. Por quê? Porque eu queria experimentar. Uhum. E até hoje, eu não consegui me libertar disso. Então, assim, mês passado eu engordei 5 quilos. 5 quilos. Porque Vai às ver. vezes eu me descontrolo e eu começo a querer comer fora todo o tempo. De tipo, nossa, essa comida aqui, essa comida aqui. E eu nunca não vi. consigo deixar comida no prato. Então, quando a mãe da minha amiga que me convida aos domingos, lá em Brasília… às vezes eu não… Tipo, tem um pedacinho de carne, alguma coisa no prato e falam, só tá bom, deixa. A gente joga fora. Eu não consigo, eu dou uma volta, volto, sento
E como? Mas justamente por isso que o governo cubano controla a Eu- comida, pra que isso não aconteça com as pessoas, E eu não entendeu? entendia por É que É uma que eu preocupação tinha essa- com não ter obesidade no país. Exatamente. Eu não entendia por que eu tinha esse problema com comida. E agora eu entendo, a por falta, isso. né? E quando eu vou no mercado, até hoje eu tenho problema. Eu não gosto de ir no mercado porque eu fico com dor de cabeça. Porque tem muita coisa. E aí eu fico, tipo, perdida, de verdade. loucura, gente. Eu fico perdida. Lá não é Cara, assim. olha, eu não sei nem o que te falar, Zoe, porque o que essa ideologia implementada na prática faz com a cabeça das pessoas, a mentalidade, o psicológico, é um negócio tão cruel. E minha mãe também tem esse problema, viu? Olha, Ela vai no mercado e meu pai fala: tem em casa, só compra um pouquinho e quando acabar a gente volta. Não, minha mãe quer comprar, ela tem estoque de tudo em casa. E aí me lembra a Ayn Rand, né? Ela comentava também. Comentava, parece que comentava comigo. Mas no né? livro e Essa tal. é a vantagem. Tinha lá, né, que o povo dela passava pela mesma coisa. E acho que a ditadura comunista faz isso para as pessoas não se preocuparem com política, com nada. Só com essa falta de comida. Sobrevivência. Imagina, você com fome, você acha que você vai pensar em Você outra não tem coisa? outro Não. espaço pra pensar. A gente vê isso até nos problemas, por exemplo. Você acha que o povo que tá com fome se preocupa com aquecimento global eu ou ia falar questões isso ambientais? agora, você tirou as palavras da minha Ele não se boca. preocupa, Todo pô. mundo que fala que o capitalismo é um problema para o meio ambiente, vão para lugares pobres, né? Por lugares pobres, quando você tem muita pobreza, a preocupação número 1 das pessoas é a alimentação. Então todo o resto fica secundário, inclusive, obviamente, a proteção do ambiente. Então você não vai fazer O Paulo Guedes reciclagem. falou isso. Falou, e ele só que foi, o que, né, que acontece? marretado. O pessoal pega aquele trechinho, né, e fala: nossa, olha como o Paulo Guedes foi elitista com essa frase. Gente, mas o problema não é que as pessoas pobres não querem que o ambiente seja protegido. O problema não é esse. É O que problema elas é que têm elas não têm prioridades. como. Como é que você vai reciclar lixo? Não tem pra onde ir. Você não tem, muitas vezes, nem água encanada, gente. 47% dos brasileiros não tem sistema de esgoto em casa. E isso vai sujar os afluentes, que vai pros rios, que vai pro mar. Então, não tem como você proteger o meio ambiente se você não tem essa prioridade. E que, naturalmente, lugares mais pobres não têm. Então, eu fui agora pra África. Tem muito problema de meio ambiente lá. Muita sujeira, muita poluição. Isso acontece também no Haiti, acontece em Cuba, acontece em diversos países que têm pobreza. Porque a preocupação número 1 não é essa. Não, Tem que quando você vê o sobreviver pessoal primeiro, falando né? sobre problema ambiental, você vê, isso é um problema de gente rica. Pelo seguinte, o cara só passa a se preocupar com o gás carbônico que os motores a combustão soltam, porque os motores a combustão já resolveram um problema muito maior, que é, por exemplo, o problema da fome em boa parte do mundo. Mecanizou o campo, Exatamente. aumentou a produção, lá não tem acesso a isso. Mas lá tem gente rica. E essa era uma pergunta de um seguidor, ele falou: pergunta pra Zoe qual é a diferença de padrão de vida entre os membros do governo, do alto escalão, para as cúpula, pessoas né? comuns. Nossa senhora, completamente. Essa desigualdade ninguém reclama. né? Exatamente. E quando você joga no YouTube a vida secreta de Fidel, mostra até a casa. O Fidel morava, né, numa Uma mansão. mansão. Usava Deixa- 2 Rolex. 2 Rolex, andava de Mercedes, Benz. E deixou uma fortuna parecida com a da rainha da Inglaterra. Mais ou menos quase um bilhão de dólares. Na Gente, época, a Forbes fez um levantamento. Quase bilhões. $1 bilhão de Então, dólares. pra você ver, os comunistas são mais capitalistas do que os próprios capitalistas. Então, enquanto isso, as pessoas em Cuba morrendo de fome. Enquanto o Fidel tem imagens dele com vinho. O charuto Entendeu? cubano é acessível pro cubano? Ou coíba. Você acha que cubano comum vai comprar coíba? Caríssimo. Ela fez a cara igual eu faço. Ela ficou indignada. Igualzinho, tipo,